Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Como sempre, às terças-feiras, recebemos no Fora da Caixa Vladimir Silvas Ferreira para também trazer aqui os seus comentários, a sua análise a algumas questões que vão marcando a atualidade aqui no país e a quem cumprimentamos votos de bom dia e também de uma boa semana. Bom dia, Orlando, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Muito bem, bom dia. Está acompanhado do Máriozinho Fernandes, que é o homem que assegura a parte técnica na cidade da Praia. Temos aqui alguns temas para conversarmos e vamos já ganhando tempo, porque aqui o tempo corre de que maneira neste bom dia. Ora, temos um primeiro assunto interessante que tem a ver com o turismo, a dinâmica do turismo em Cabo Verde, mas sobretudo com destaque para a Ilha do Sal. Cabo Verde recebeu no ano passado uma fasquia histórica de turistas. Estamos a falar de 1,2 milhões e cerca de metade dos quais na Ilha do Sal. Isto contribui de que maneira também para a projeção de Cabo Verde, da sua imagem e para a dinamização da própria economia. Agora, resta saber até que ponto e como estamos a saber tirar lucros, vantagens com esta dinâmica do turismo, Vladimir. Sim, com certeza. Aqui, analisando os dados, é pertinente que coloquemos a seguinte questão, não é? O que é que pretendemos atingir com o nosso turismo? Sabemos, e é claro, que o governo quer aumentar o número de entradas e temos tido um aumento consistente, com exceção do período da Covid, mas não fica claro quais são os objetivos a médio e longo prazo do governo e quais são os impactos que realmente gostaríamos que esta atividade económica tivesse sobre a melhoria da qualidade de vida e em prol do desenvolvimento do país. Bom, olhando para os números atuais, podemos concluir o seguinte: em termos de números de entradas de turistas, tem havido um aumento sólido, não é? Mas olhando para dentro dos números, digamos assim, há alguns aspectos a ressaltar. O Reino Unido vem crescendo como o principal país emissor de turistas para Cabo Verde. Portanto, grande parte do aumento do que se verifica no número de entradas se deve a este país. Cerca de 30% do total de turistas que visitam Cabo Verde, neste momento, são provenientes do Reino Unido. Portanto, estamos a nos tornar um país cada vez mais dependente dos turistas britânicos. Se houver um expiro na economia britânica, o nosso turismo vai constipar-se. Isto é um facto. A seguir temos uma sequência de países da zona euro: Alemanha, Portugal, França. Portanto, destes 1.200.000 turistas que visitaram o nosso país em 2024, mais de 90%, a esmagadora maioria, são turistas provenientes da Europa, com destaque sobretudo para a zona euro. Portanto, a origem dos nossos turistas é muito concentrado na Europa. Durante a pandemia, houve um certo consenso nacional de que a excessiva dependência do turismo de sol e praia deixava o país numa situação de muita vulnerabilidade. Portanto, todos nós concordamos com o discurso oficial do governo de aumentar a diversificação da oferta nacional. E esta diversificação deveria ser boa, não só para aumentar a resiliência do turismo nacional face aos choques externos, digamos assim, mas também essa diversificação deveria ser importante no processo de inclusão de outras ilhas menos turísticas no circuito turístico. Estou a pensar em Ilha Brava, Fogo, São Nicolau, Maio. E para tal foram implementados e anunciados alguns projetos. Aqui destaco, por exemplo, o projeto das rotas das aldeias turísticas, com vista à melhoria das infraestruturas em zonas rurais e todo um conjunto de outros projetos que o Fundo do Turismo tem financiado. Mas, olhando para os dados atuais produzidos pelo INE, os números mostram que todo o discurso da diversificação tem tido quase zero em termos de efeitos práticos sobre os números. Basta olharmos, como bem na introdução do jornalista Orlando, os números atuais mostram que tem aumentado
a concentração dos turistas nas ilhas do Sal e da Boa Vista. Ora, a diversificação devia ter como impacto exatamente o contrário. A diminuição do peso da Ilha do Sal e da Boa Vista e o aumento da percentagem de contribuição turística nas outras ilhas. Podemos fazer aqui uma comparação. Em 2017, Sal recebeu 48% dos turistas do país. Hoje, a Ilha do Sal recebe 58%. Ou seja, cresceu 10%. Sim, há um crescimento face. aqui notório. Sim, sim. Portanto, aqui é um aumento de concentração. Fala-se muito na diversificação, mas os números mostram que tem havido mais concentração. Sal e Boa Vista, juntos, em 2017, representavam 75% do turismo do país. Hoje, as duas ilhas representam 83% do turismo nacional. Ou seja, o aumento da entrada de turistas tem feito também aumentar a concentração, o peso destas duas ilhas sobre o turismo nacional. Agora, há aqui também outros dados que é importante trazermos aqui para refletirmos se realmente esta aposta no turismo como dito motor da economia nacional se faz sentido. Eu tenho muitas dúvidas, mas podemos analisar a partir dos números que existem. Vejamos, por exemplo, a questão da empregabilidade. Atualmente, o setor hoteleiro nacional emprega cerca de 11 mil trabalhadores, sobretudo mulheres, né? Deste número, apenas 3.600 trabalhadores que estão a operar nos hotéis é que possuem um contrato permanente, ou seja, que estão no quadro definitivo. 3.600. A grande maioria dos trabalhadores, que são sobretudo mulheres, do turismo, têm um vínculo precário. Cerca de 7.200 trabalhadores estão na condição de contrato a prazo. E há ainda um número que é muito interessante. Há 240 trabalhadores devidamente registrados nos dados do INE que trabalham nos hotéis sem contrato nenhum. O que é surreal. E não incentiva o trabalhador, não é? Claro, sobretudo estamos a falar do turismo. Sim, ou seja, vejam, se tivesse ocorresse algum fenómeno tipo a pandemia que fizesse o setor parar neste momento, portanto, mais de 70% dos trabalhadores que estão a operar neste momento nos hotéis estariam praticamente desprotegidos do ponto de vista da segurança social, do ponto de vista do seu rendimento, não é? E o que é estranho aqui também é que dados disponibilizados pelos hotéis e publicados pelo INE, e levanta-se a questão, onde é que está a inspeção geral do trabalho? Não é? Se temos 240 trabalhadores a trabalharem sem contrato num setor que tem a visibilidade que tem o peso que tem, é algo que fora da realidade, digamos assim. Muito bem. E agora vamos ligar o turismo à questão da segurança. São Vicente igualmente recebe anualmente turistas com os cruzeiros que circulam pelo Porto Grande de São Vicente, e a ilha que está a viver nos últimos dias uma onda de caça-bode, de furto, de alguma criminalidade. Veio também um grupo de polícias da praia para ajudar, digamos, na caça a alguns motards que estão a provocar estas situações de alguma intranquilidade em São Vicente. E a população também fez uma manifestação no sábado a pedir mais segurança, mais tranquilidade e, digamos, uma mão mais dura da própria polícia e das autoridades judiciais. Sim, com certeza, mas queria aqui ainda, para fazer a ponte com o tema seguinte, concluir ainda o seguinte em relação à questão do turismo. Portanto, resumindo e concluindo, o turismo é uma atividade que gera baixos salários, que não puxa a nossa economia para cima, que não gera conexão com as outras atividades económicas essenciais do país, que gera concentração de renda, que não demanda grandes investimentos em termos de pesquisa e de inovação tecnológica, não gera uma relação dinâmica com as nossas instituições de pesquisa,
não contribui para a competitividade da nossa economia da forma como puxa a nossa base salarial para baixo. Lá está. Isso tudo também tem a ver com o que iremos abordar agora no segundo ponto, que é a questão da criminalidade. Sim, não é? da criminalidade, pois. Pronto, aqui... Estão interligados. Sim. Porque não há um bom turismo sem uma boa segurança. Sim, mas o que temos que ver aqui, Orlando, se nós formos ver os países que, como Cabo Verde, o turismo representa uma parte importante do seu PIB. Vamos ver os países cujo PIB estão acima de entre 25% a 25%, depende do turismo. Nestes países, são países com economias frágeis como as nossas. Ou seja, as grandes economias não se baseiam no turismo. O turismo é uma atividade complementar nas grandes economias. Reparem, se pensarmos, França, Espanha, Itália, são países com fluxos turísticos enormes. Mas mesmo assim, são economias que se baseiam sobretudo quê? Na tecnologia, na inovação, na indústria. Não há nenhuma grande economia no mundo, nenhum país desenvolvido que se desenvolveu tendo o turismo como a sua principal atividade económica. Portanto, aqui há algo que precisamos ver, que o turismo pode ser e é uma atividade importante, mas como uma atividade complementar, nunca como atividade principal. Mas, voltando aqui à questão de São Vicente e da criminalidade, interessante é que há 2 semanas nós trouxemos para este espaço a nossa análise crítica em relação à forma como a Polícia Nacional tem apresentado os dados de ocorrência de criminalidade no país. Porém, nós não temos dúvidas que a nossa polícia dá sempre o melhor de si para garantir a devida segurança e tranquilidade dos cidadãos. Isto não está em causa, até porque a segurança não depende apenas da atuação das autoridades policiais. Mas, curiosamente, após a apresentação dos dados da polícia, que indicavam um abaixamento do número de ocorrências, segundo a interpretação da polícia, assistimos a uma sequência de denúncias de casos de assaltos nos 2 principais centros urbanos. E, infelizmente, tivemos também um caso de homicídio aqui na cidade da Praia. Daí que há especialistas em segurança, pessoas que entendem de segurança e que têm pesquisado a questão de segurança mais do que eu, que vêm questionando os dados da Polícia Nacional e que chamam também a atenção para um certo enviesamento dos dados ao não se compatibilizar, não agregar os dados do Ministério Público com os da Polícia Nacional, que estes sim, portanto, os dados do Ministério Público apontam para uma sequência de aumento de ocorrências, não só nos últimos anos, mas como algo que vem acontecendo de uma forma gradual desde 1996. Portanto, aqui o primeiro passo é sairmos deste estado de negação, de que realmente e consciencializarmos aqui o governo, a sociedade civil, os partidos políticos, juntos todos consciencializarmos que não temos conseguido resultados consistentes em termos de melhoria das condições de segurança e que é preciso construir um consenso nacional sobre as melhores formas de prevenção, que a meu ver, que na minha leitura, a meu ver, passa por medidas redistributivas, mais justiça da distribuição da riqueza nacional, por forma que maior os justiça jovens... social também, não é? Maior justiça social. Sim, com certeza. E pronto, nós temos uma camada de jovens desprovidos de oportunidades e que, quer dizer, o retorno que dão à sociedade é precisamente o que não receberam da sociedade. Isso é um facto. Temos uma situação também a lamentar, que foi em Santa Catarina de Santiago, a colisão de 2 autocarros que transportavam alunos. Graças a Deus não há vítimas mortais, há ferimentos. É uma outra situação também que nos leva aqui a alguma reflexão. Sim, aqui primeiro é preciso fazer referência à evolução que o país fez em termos de transporte escolar nestes 50 anos de independência, né? Eu ainda sou do tempo que o transporte escolar era nos caminhões Volvo das obras públicas, da EMPA. Portanto, o país evoluiu muito nesse sentido. Pelo impacto da imagem, é realmente um milagre não ter havido vítimas mortais
e fazemos votos que os que ainda estão hospitalizados tenham plena recuperação, mas pela intervenção ontem que vimos do Sr. Presidente da Câmara de Santa Catarina, pelos vistos já ninguém corre risco de vida, o que é de salutar. E queria deixar aqui também uma palavra de apreço a todas as autoridades locais, a Câmara Municipal, o Hospital Regional de Santiago Norte, as estruturas locais do Ministério da Educação, Cruz Vermelha, todo o Sistema de Proteção Civil, a população, que tudo fizeram para acolher os sinistrados em tempo hábil, e isso deve ter sido fundamental para que os estragos não tenham sido maiores. Mas, passado o susto, agora é a hora de, com cabeça fria, analisar toda a ocorrência, apurar o que realmente se passou. Num primeiro momento, foi apontada a falha nos travões de um dos autocarros como possível causa do acidente. Aqui levanta-se naturalmente a questão das condições de manutenção das viaturas. Pelas informações veiculadas, as duas viaturas envolvidas, uma pertence à Câmara Municipal e a outra à delegação. Aqui põe a seguinte questão: as viaturas estavam com as inspeções em dia? Os trabalhos de manutenção, como é que tem sido feito? Como é que essas viaturas têm sido... como é que tem sido a manutenção dessas viaturas? É preciso rever tudo e conferir onde estão as falhas e, com pedagogia, propor melhorias. Nós temos centenas de viaturas idênticas aos acidentados, transportando crianças um pouco por todas as ilhas e localidades do país. Como tem sido feita a manutenção dessas viaturas? O perfil dos motoristas selecionados para esta importante função, como é que tem sido feito? Portanto, devemos aproveitar esse momento para fazermos esse debate. O relatório a ser produzido deve trazer dados minuciosos. Este relatório terá que ser debatido e socializado a nível nacional. A ter que haver alterações na lei, terão que ser feitas, a ter que haver alterações nos procedimentos, tanto nas estruturas de inspeção periódica dos autocarros escolares, como também nos serviços, oficinas de manutenção. Terá que se melhorar em termos de procedimentos, de protocolos. Portanto, aqui, o day after, o pós-acidente, deve ser aproveitado para uma investigação aturada que possa contribuir para prevenir ocorrências futuras e dar mais inputs sobre o que o país precisa melhorar em termos de fiscalização. Porque, volto a repetir, nós temos centenas de veículos iguais aos acidentados, funcionando e transportando crianças, alunos, adolescentes por todo o país, e muito provavelmente podemos ter N outras situações em que os procedimentos não diferem em nada do que aconteceu em Santa Catarina. Portanto, para prevenirmos situações futuras, é preciso que, com pedagogia, com devida sensibilidade, analisar muito bem, produzir um bom relatório e propor medidas de melhoria. Vladimir, o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Temos já o slogan para a celebração dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Cabo Verde, nós orgulho, nós futuro. Portanto, é o slogan escolhido. E São Vicente, segundo informações, São Vicente vai abrir as celebrações já no próximo dia 25 de abril. E recordando que muita gente defende que estes 50 anos de independência devem ser celebrados em todas as ilhas, mas também na nossa diáspora, para que todos os cabo-verdianos possam sentir efetivamente estes 50 anos de independência. Sim, sem dúvida. É um número redondo, digamos assim. Faz sentido que as celebrações tenham impacto. É uma oportunidade de consolidarmos o nosso sentimento de nação, a nossa identidade nacional. Espero que a equipa que está envolvida na elaboração desse programa e na sua materialização tenha esses aspectos em conta, não só, como bem disse o jornalista Orlando, que tenha impacto a nível nacional, mas que, sobretudo, também nos venha permitir refletirmos sobre... Lá está, tivemos agora a falar das questões do acidente escolar, mas e também da questão da insegurança, que seja uma oportunidade de conscientemente
aceitarmos aquilo que ainda não conseguimos alcançar e ser uma oportunidade de criarmos uma corrente positiva para que possamos todos focarmos nos desígnios nacionais e estabelecer metas mais ambiciosas para os próximos 50 anos. Ou seja, que este momento nos sirva de reflexão sobre o que é que queremos do país nos próximos 50 anos, que legado vamos deixar às próximas gerações, exatamente. Sim, sim. Muito bem. Continuação então de um bom dia, boa semana, Vladimir Silas Ferreira. Até a próxima. Igualmente para Orlando e todos os ouvintes da Rádio Nacional. Muito bem, muito obrigado. Assim estivemos com mais uma edição do Fora da Caixa. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.